passar para o segundo ponto aqui da tarde, quero convidar o companheiro César de Minas a compor a mesa. O companheiro César que vai me ajudar aqui na mesa também, que é o governo de Minas Gerais. Nós vamos entrar num ponto agora, que é o debate sobre as alterações estatutárias pendentes e autorizadas pelo 10º Congresso. Como essa mesa aqui é muito tranquila, e a gente vai tentar também que o plenário esteja tranquilo, certo? Eu peço que esse plenário, que ele se comportar de maneira diferente do que está acontecendo no Congresso. Porque houve muita gritaria, tem gente que não sabe nem o que foi nem votado, nem o que foi votado. Certo? E não precisa gritar, porque as posições são colocadas aqui com as defesas, contras e a favor, se isso for necessário, e o plenário é que vai definir. Então, não precisem se alterarem, porque a mesa vai tocar com muita tranquilidade essa situação aqui. Porque, como vimos em painéis anteriores, a luta é muito maior que mudanças estatutárias. Eu vou tentar, falei com alguns companheiros de alguns números, tentar limpar as situações que já foram votadas no Congresso e por algum erro está aqui sendo retomado. O primeiro que está aqui, que foi votado no Congresso, e esse está no anexo das atas aqui, a questão de retirar os aposentados do quórum. Foi votado no 10º Congresso e foi derrotada essa proposta. No ponto 5, artigo 36, tá? Certo? No item 5, artigo 36, parágrafo 3, isso, vai seguindo 1, 2, 3, 4, vira, tem o 5 do outro lado, certo? O quórum para as eleições dar-se-á única e exclusivamente pelo cômputo dos filiados ativos, podendo os inativos votarem e serem votados sem prejuízo dos seus direitos sociais e políticos. Acrescentar. Isso foi votado e não passou. Certo? Há um entendimento, pessoal? Não, estou perguntando a plenária. Então, isso teve um entendimento? O ponto 5 e 6 estão fora da discussão. Certo? As eleições general obedecerão os seguintes prazos e critérios. O quórum para as eleições vai ser única e exclusivamente pelos filiados ativos. É o 6. Exclui. Correto? Excluir os aposentados do quórum? Companheiros, o som está ruim? Vou repetir. É ao contrário, companheiro Oséias. No Congresso, se manter os aposentados, são partes do quórum para votar, serem votados, continua como está o estatuto. Tem, isso aí, só para dizer, esse caso exclusivo está na ata, mas no anexo está colocando que foi votado e foi mantido o estatuto, tá? Eu tenho aqui, certo? Outro que foi votado, pessoal, é a página ali que diz artigo 15, do ponto 9, retirar os membros da Executiva, retirar os membros da Executiva Nacional o direito a participar da DN como membro nato. Certo? Isso foi votado. Já foi votado e continua como está o estatuto. E no 10, incluir no estatuto, isso aqui até foi de forma, tem muitos que nem receberam esse ponto aqui, incluir no estatuto o Encontro Nacional de Contratados nos mesmos moldes do ENAP. Essa proposta do companheiro Tiago de São Paulo, foi feito uma conversa com ele discutiu lá com alguns companheiros da executiva e fez um acordo de transformar, retirando essa proposta, transformando num seminário, até que esse seminário poderia ser dentro do Congresso
democrático, certo? Então foi um acordo feito pelo companheiro, que não está aqui, mas a gente está relembrando o pessoal, e que ficou esse compromisso com o documento, que a gente vai encontrar o documento, deve estar lá o documento, né, em alguma das nossas pastas ali, só que foi como está, deve existir porque foi colocado de maneira equivocada aqui, certo? Então esse ponto também não precisava ser discutido aqui hoje novamente. Existe um acordo do companheiro da proposta, certo? No mais, sim. Só perguntar, pedir para a plenária, se me permite uma fala de 5 minutos, não para votar isso aqui, botar a votação não, só para defender a importância de uma estruturação de organização dos temporários. Estou perguntando se a plenária... Tudo bem. Pedindo. Tudo bem. Entendendo que a companheira, eu vou consultar a plenária democraticamente, tá? A companheira, depois que eu expliquei aqui, que já houve um documento, acordo com o companheiro que fez a proposta, está acordado que dentro do Fórum Democrático, ou em outro fórum, mas foi acordado dentro do Fórum Democrático, estaria sendo realizado um seminário temporário, ela pede 5 minutos para a plenária para explicar a questão da necessidade, a importância de organizar e chamar os temporários para a luta, certo? Só um pouquinho. Pessoal, quem concorda com a solicitação feita pela companheira de São Paulo, Bianca? Mesa, 1 minuto, por gentileza, mesa. Tá em votação já, Gilmar. Preciso de um esclarecimento da mesa. Eu tenho necessidade de um esclarecimento da mesa. Você? Olha só. O que a mesa tem que informar o plenário é se essa manifestação ela é uma defesa da proposta. Se ela mantém a proposta e defende a proposta. Não, certo, estou esclarecendo, pessoal. Ela não vai defender a proposta que está aqui, ela só pediu. Pessoal, vamos lá, de novo. Houve concordância da plenária, que isso já foi debatido no Congresso, e houve um acordo com o companheiro Tiago, São Paulo, tudo que vai ser feito no realizar um seminário dentro do próximo Congresso Democrático sobre os temporários, certo? Bom, a companheira Bianca está pedindo 5 minutos para essa plenária, não para defender que fique o encontro, como está aqui, e sim só para reforçar a SDN a importância de organizar e mobilizar os temporários no sindicato e na luta. Isso? Entendido? Pessoal esclarecido? Quem concorda com o pedido de esclarecimento de fala da companheira Bianca? Pode baixar. Quem não concorda? Então, abstenções. Tá. Por contraste, está autorizado a companheira falar 5 minutos. Com 4 minutos, a gente lhe comunica. Faltando 1 minuto. Obrigada, plenária, por ceder esse espaço. A defesa que eu tenho a fazer sobre a necessidade da organização dos companheiros temporários é porque, se a gente para pensar num universo muito próximo, em questão de... Não tá? Ah, tá. No universo muito próximo, em questão de 5 anos sendo pessimista e 10 sendo otimista, como é que vai ser o quadro da nossa categoria? Uma parte muito grande de aposentados, um número de efetivos ativos muito reduzido e uma massa imensa de companheiros temporários. Hoje, como é que é a coleta das nossas pesquisas? Pesquisas que são de estabelecimento, quase todas, que já está caminhando para ser 100%, coletada pela internet, diretamente informantes com a base de dados do Rio de Janeiro.
PNAD já é coletada de forma, é no PDA, o pesquisador vai no domicílio, mas ele pode transmitir de casa, ele não precisa passar na agência para passar os dados. Então eu fico me perguntando se a gente não começar a organizar os temporários e chamá-los para a luta junto com a gente agora, como que a gente vai fazer uma mobilização quando a gente tiver um quadro de 500 chefes de agência, se tivermos 500 agências, e 6 mil temporários na rua, trabalhando e transmitindo. Como que a gente para? Como a gente vai parar? Entendeu? A gente não vai ter que força que vai ter a nossa mobilização, a gente parar, se a casa está tocando, se a casa vai fazer. Então, eu acho que assim, é de extrema importância a gente trazer os temporários para a luta. E quero deixar também reforçado muito claro, São Paulo é contra o trabalho temporário. A gente quer concurso público, a gente quer que seja o quadro efetivo que esteja coletando. Isso, não tenham dúvidas, São Paulo é contra o trabalho temporário. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar e ficar cego que ele já existe. Ele, em São Paulo, e eu imagino, eu estou fazendo uma conta por alto, excluindo o estado do Rio, o resto do Brasil já é 1 para 1. Em São Paulo já passou, já tem mais temporário do que efetivo ativo. Já é 1 para 1. Cada um tem estados, alguém falou do Acre aí que é 24 para 70, Rondônia que é 30 para 80. Então, gente, a situação é muito séria, é muito grave. Tá? A gente já está numa situação em que não podemos prescindir da mobilização dos nossos colegas. Isso, de uma parte e da outra, puxando um pouco aí agora com várias coisas que a gente discutiu ainda mais cedo, até Paulo Afonso falando, também é nosso papel, enquanto sindicato, mobilizar essa galerinha que está entrando, que também não é tão galerinha assim. Todos aqui que conhecem a realidade dos temporários sabem que não são todos novinhos, estão aqui só para fazer enquanto faz faculdade, não. Tem pai de família, tem mãe de família trabalhando. Entendeu? Então, assim, a gente inserir essas pessoas na luta. Vai ficar só 2 anos, depois vai embora, mas já tem uma experiência de luta, de brigar pelos seus direitos. Entendeu? Acho que isso é uma missão da gente enquanto sindicato também, sabe? E nós não vamos fechar os olhos daqui a muito pouco, se não tiver os temporários do nosso lado, a gente não vai conseguir mobilizar. A gente não pode esquecer isso, tá bom? Era só isso. Obrigado. Explicar como é que vai se dar os trabalhos agora a partir desse momento, para todo mundo entender. Nós tínhamos um horário aqui, que a gente vai fazer a adequação. Né? Vamos fazer essa parte das definições, das deliberações que foram passadas para essa DM na questão do estatuto. Começamos agora 20 para 5, vamos tentar, se preciso, até às 18 horas. Ou, se for preciso mais tempo, a gente faz a adequação. Companheiros e companheiras? Então, a partir de agora, nós vamos, a mesa que vai ler a proposta que foi apresentada lá no Congresso, perguntar de quem foi a proposta e pedir que a pessoa venha e apresente no espaço de 3 minutos o motivo por que ele apresentou a proposta. E existindo contrariedade à apresentação, abriremos uma defesa de 3 minutos para cada posição. Havendo uma necessidade... Não, tudo bem, posso colocar aqui. É o que é o praxe, né? Tudo bem, vamos lá. Companheiros e companheiras, então, só deixo eu voto na questão da Geralda ali. Seria uma defesa contra e a favor. Na necessidade que a plenária sentir, a gente pode abrir mais uma defesa para cada, de acordo com o andamento da plenária. E, quando se colocar em regime de votação, é a finalização do ponto. Companheiros e companheiras, a companheira Geralda pede que o tempo da defesa seja de 5 minutos.
A mesa está propondo 3. Certo? A mesa retira, para não dar uma polêmica já em tempo, né? Eu estou retirando aqui, então a defesa contra e a favor também é o tempo de 5 minutos. Certo, Geraldo? Certo? A mesa colocou também no início que seria uma defesa para cada proposta contra e a favor, e, havendo a necessidade, se abriria mais uma para cada uma. O Júlio de Santa Catarina já pede que seja imediatamente, que seja 2 defesas contra e a favor. Sim. Então tá. Ficam 5 minutos na defesa, como a mesa colocou. Uma defesa contra e a favor. Havendo a necessidade, dependendo do ponto, a mesa vai abrir mais uma defesa de 5 minutos para cada posição. Correto? Entendido? Então, item 1. Artigo 12. O Congresso Nacional é constituído, letra A, pela Executiva Nacional, B, por 50% do total dos membros titulares das coordenações de núcleos, acrescentar, C, pelos delegados e observadores eleitos de base eleitos nos núcleos sindicais, conforme critérios estabelecidos por esse Estatuto. Parágrafo 2º. Os membros da Executiva Nacional e os membros da coordenação de núcleos mencionados na linha B deste artigo, acrescentar, são representantes natos do Congresso Nacional, da Direção Nacional, da CDG Sindicato Nacional, tendo assegurados nesses fóruns o direito à voz e voto. Parágrafo 3º. Membros da coordenação, acrescentar, trabalhadores ativos e aposentados, deverão ser eleitos delegados nas assembleias de base dos núcleos sindicais a que estejam vinculados. Vocês todos têm o estatuto aí, né? O artigo 12 está na página 3. Todos identificaram qual é a mudança, né? Então eu vou pedir essa proposta apresentada no Congresso, se existe algum delegado presente que venha defender essa proposta e apresentá-la ela em 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos, desculpa. A mesa sabe, Júlio. Obrigado. Mas a gente conhece um pouquinho, tá, Julinho? A apresentação é diferente de defesa, é a própria palavra, né? Por exemplo. 5 minutos para apresentação. Alguém defende? Vem aqui defender, não, vem aqui apresentar a proposta. Se não existe a apresentação da proposta, ela não existe. Não, é que essa proposta é apresentada naquela confusão do Congresso, pessoal, então vocês não, assim, ó, vocês não, mas só para mim, vocês não se surpreendam de hoje não ter ninguém para apresentar elas. Porque era num universo diferente, né? Existiam umas eleições após o Congresso, então não precisa ficar surpreso, tá? Pessoal, tá? Não veio ninguém para apresentar, ninguém foi contemplado aqui para vir apresentar a proposta. Existe alguém que defende essa proposta? Tá? Não existe. Então, se mantém como está no Estatuto. Certo? Eu esqueci aqui, pessoal, de colocar, é isso que tem que começar. Lá no fim, seção 5ª, aí na nossa folhinha, o item 13, isto já é assim no Estatuto. Certo? Então, podem mais um item, não precisa a gente estar, certo? Já é isso no Estatuto, não tem diferença nenhuma. Correto? Vamos lá. É no verso da página,
Item 13. Certinho? Voltamos então para a página inicial. Seção, item 2, seção 3. Eu lembro aqui, já vi que isso vai ser, que isso é uma contingência da primeira proposta que ninguém, tá? Da Direção Nacional, artigo 15, parágrafo 3º. Membros da coordenação, acrescentar. Trabalhadores ativos e aposentados deverão ser eleitos delegados das assembleias de base dos núcleos sindicais a que estejam vinculados, em chapas completas ou não, pelo critério da proporcionalidade direta ou qualificada, conforme descrito no artigo 12, a linha C. Isso é a mesma coisa, seria uma complementação da primeira. Tem alguém que defende essa proposta? Não tendo a primeira, já está escrita a segunda. Entendido? Tranquilo? Não. A primeira, o primeiro item. Hã? Tem, porque como se tu coloca, como ninguém apresenta, eu vou estar explicando a proposta, né? Como se propunha lá na frente, na primeira, que os membros da coordenação também seriam membros natos dos encontros, então coloca nesse segundo que seriam eleitos também nas assembleias das bases, tá? Mas aqui tem uma diferença que toca na questão da proporcionalidade, que não está mais no nosso estatuto. Só não está só não está mais a proporcionalidade dos nossos estatutos para eleições da Executiva Nacional e dos núcleos. Todo o restante é proporcionalidade. Tudo. Se tiver chapa, contra e a favor, para ser isso. Tá? Certo? Entendido, Geraldo? Então, há um entendimento também que essa proposta foi rejeitada. Então, vamos lá. 3. Artigo 19. A Executiva Nacional responde pela entidade de nível nacional, competindo-lhe apresentar mensalmente, por ocasião do repasse das mensalidades aos núcleos sindicais, o total arrecadado a título de mensalidades em âmbito nacional, bem assim exibir em planilha o total de arrecadação por núcleo e seus respectivos valores estatutários retirados pela executiva 30%, a acrescentar. Prestar contas trimestralmente ao Conselho Fiscal Nacional, repassando-as aos núcleos sindicais, acrescentar. Parágrafo único. Em qualquer hipótese de respeito às observâncias das alíneas L e N do artigo 19, seja individualmente ou em concomitância, poderá o núcleo sindical, que se sentir prejudicado, requerer a suspensão do repasse para a Executiva Nacional, ficando os respectivos valores depositados em carteira própria até a solução da pendência. A acrescentar. Existe alguém que vem aqui a fazer a apresentação dessa proposta também, que foi feito lá no Congresso Nacional? Mas pode pedir um esclarecimento? Sim. Só vou fazer a... Existe alguém que dê... Ela pediu esclarecimento, Geraldo. O Conselho Fiscal tem obtido os documentos e tem atuado com a regularidade estatutária? Tem. Obrigada. Tá. As linhas, agora para também esclarecer também as alíneas L e N, são a linha, seria a N, né? Apresentar, e a N prestar contas trimestralmente. Certo? Tá junto aqui, tá? Que o estatuto só vai até a L, tá? Depois L, N, N, né? Então assim... Então, companheiros, assim, ó. Companheiros, não, é o seguinte.
Não tem apresentação. Hoje já existe um balanço trimestral, já existe lá para o pessoal, pode pedir tudo. Existe alguém que defende essa proposta aqui? A plenária respondeu que esse artigo também está suprimido. Fica como já existe hoje no Estatuto. Vamos lá. O item 4, seção 10. Das eleições gerais, artigo 36. Parágrafo 1º. Para votar ou ser votado, é indispensável estar filiado à CBGE Sindicato Nacional, no mínimo, há 3 meses da data das eleições, em observância ao que preconiza o parágrafo 1º do artigo 5º, e ainda estar de acordo com os direitos e deveres dos filiados estabelecidos nos artigos 6 e 7 de seus respectivos itens. Para tanto, daí vem o que se precisa, será exigido documento com foto e contra-cheque para os efeitos de dúvidas. Alguém deseja apresentar essa proposta? Alguém defende essa proposta? Mais uma vez, o plenário rejeita. No verso, o item 7, porque o 5º e o 6 já foram devidamente excluídos pelo plenário. Artigo 37. Os candidatos só poderão concorrer em chapas completas para a Executiva Nacional e completas ou incompletas para a coordenação de núcleos. Acrescentar. Para a Executiva toda. Existe alguém que venha fazer a apresentação da proposta? Existe alguém que defende essa proposta? Mais uma vez a plenária rejeita e continua como está o estatuto, que as chapas também são completas para os grupos sindicais, como para a executiva. Vamos lá. Item 8. Artigo 15. Desculpa. Item 8, artigo 51. A responsabilidade pela gestão financeira de cada órgão de representação da CBGE Sindicato Nacional, parágrafo 5º, a fim de proteger o bom nome da CBGE Sindicato Nacional e dos quadros de seus diretores, em caso de negativação em órgãos de proteção ao consumidor, SPC e Serasa, ou em caso de protestos, compete aos grupos sindicais, em tempo hábil, a devida satisfação. Caso contrário, competirá à Executiva Nacional fazer os débitos e promover os descontos diretamente das mensalidades. Acrescentar. Existe alguém para a apresentação dessa proposta? Existe alguém que defende essa proposta? Júlio? Essa aqui é uma das questões mais, assim, que nos últimos anos tem dado alguns rebuliços aí a nível de atividades financeiras de núcleos sindicais, no tocante à sua autonomia, né, em referência à assinatura de contratos, desde que não contrarie, né, as disposições estatutárias. E nós tivemos vários casos, diversos casos. Não sei se ainda se perpetua ou não, né? Mas casos de núcleos sindicais que tiveram o CNPJ do seu núcleo protestado no Serasa, protestado cheques devolvidos, né? E que, ao ser protestados, eles inviabilizam o CNPJ central do sindicato, prejudicando, né, os trabalhos tanto da Executiva Nacional
quanto os trabalhos dos demais núcleos sindicais que estejam em dia com as suas atividades. Então, como não tem nenhum dispositivo no estatuto, né, que regulamente isso, fica naquela situação de que a situação só será resolvida o dia que o núcleo sindical decidir ir lá no Serasa resolver essa situação. Enquanto o núcleo sindical não fizer isso, né, todos os núcleos sindicais têm problema em relação de contratos, contas bancárias, como também a Executiva Nacional tem. Então, se existe uma dívida ao qual o núcleo sindical não consegue, por diversos motivos, quitá-lo, né, eu acho que não pode, né, essa coisa que aconteceu no núcleo sindical prejudicar, né, todo o sindicato como um todo. Então, eu não acho nada mais do que justo, né, que nesses casos, tendo tempo hábil para o núcleo sindical ir lá poder resgatar sua dívida para botar em dia, passando esse tempo, se não houve essa regularização, né, concordo plenamente que a executiva quite essa dívida e desconte nas mensalidades que serão postas para botar em dia e não botar em risco toda a atividade do nosso sindicato, de todos os núcleos sindicais. Então, o companheiro Luiz Almeida vai defender que fique como está no estatuto. 5 minutos, né? Companheiros, inicialmente isso já está garantido que, por sermos considerados juridicamente uma única empresa, qualquer dívida da raiz do nosso CNPJ vai para a Executiva Nacional, que é 01, que é a matriz. A Receita o considera assim, a Justiça o considera assim, né, que isso já é feito, certo? A questão central que está colocada, o que a gente tem que regulamentar é que os núcleos que só têm de acordo com sua arrecadação se responsabilizar com as despesas de acordo com sua arrecadação, não querer fazer dívida acima do que é colocado da sua realidade, como acontece. Porque nós, quando se reclama daqui que a executiva tem que fazer tudo, e quando se reclama que a gente precisa ter necessidade de melhorar as arrecadações e tudo, ele não se preocupa com isso não. Faz tudo, nós estamos devendo agora, mesmo que a gente tenha uma dívida que tem que pagar de um número, né, que foi por irresponsabilidade, por qualquer coisa, a gente não vai dizer aqui, nós vamos ter que pagar, estamos pagando 51 mil reais de dívida trabalhista. Sabe o que foi que fizeram, companheiro? Pegaram os primeiros raízes, os primeiros sufixos do CNPJ e levaram. A Justiça embargou esse dinheiro, pegou esse dinheiro. Quer dizer, de qualquer forma, a gente tem que ter responsabilidade, os núcleos têm que ter a responsabilidade de cumprir aquilo que está colocado no Estatuto. Mas no final, o que está colocado é a responsabilidade, infelizmente, né, infelizmente, por irresponsabilidade administrativa, por várias coordenações do núcleo, a gente tem que pagar a dívida, como ele está falando, e é só dos 30% que nos resta. Então, na verdade, a executiva é responsável por tudo financeiramente e juridicamente. Porque a gente tem que garantir, companheiro, se você tem um comprometimento, a tua arrecadação de 10 mil reais, você tem que só se comprometer com tuas dívidas 10 mil reais. Aí, a partir daí, isso tem que ser regulamentado. A partir daí passa a ser de responsabilidade pessoal dos diretores das coordenações. Certo? Então eu estou defendendo que se mantenha, enquanto nós não resolvemos essas questões, que colocar a responsabilidade daqueles que irresponsavelmente o núcleo não tem capacidade de endividamento, passa a ser responsável os seus coordenadores da época, certo? Enquanto não for resolvido isso, eu proponho a manutenção do que está no Estatuto. O companheiro Ademir. Então tá. A plenária está esclarecida sobre... É só para eu entender as duas propostas. O Tavares, ao fazer a defesa, fez a menção a uma dívida que teve que ser assumida pelo sindicato. A defesa do Julinho propõe
que nesses casos, a executiva, além de assumir a dívida, confisque a arrecadação. Eu quero saber o que há de antagônico aí nessas duas coisas. Bom, vou tentar esclarecer. É que a coisa não é tão simples assim, né? A gente até vai fazê-lo nesse caso, só que a arrecadação do lucro é infimamente menor do que o colocado para nós pagar. Então isso vai levar muito tempo, né? Mesmo que nós retiramos todo o dinheiro do lucro que ele vai deixar lá, ainda tem um funcionário, tem a sua existência lá, então isso é uma questão que a gente vai ter que decidir fazer isso, entendeu? Então isso já acontece. Hoje quem assume as questões desses problemas já é a Executiva Nacional, porque que nem é o CNPJ, é único e nós respondemos por isso. Júlio. Vamos tirar o dinheiro, vai ter que tirar. Né? Certo? Então, só se até para ajudar o pessoal que está, só que se isso, tá, Julinho, só se isso não está claro, isso, como a gente vai ter que fazer isso, né? Isso que aconteceu agora, a gente vai ter que fazer isso, né? Mas se não está estatutoriamente claro isso, pode ter problemas de nós fazer lá agora, pegar o dinheiro daquele núcleo e ir tirando parceladamente. Então só vejo no sentido dessa proposta disso. Se o estatuto, se a gente fizer isso, a gente está indo contra o estatuto para fazer esse desconto. Só isso, porque a parte legal vai sobrar para nós. Entendeu? Sim? Eu só vejo isso internamente. O companheiro Luiz Almeida retira a proposta dele e está em concordância com a proposta do Júlio, na manutenção da questão aqui do artigo 51. Certo? Certo? Tá? Existe... Só um pouquinho, pessoal. Vamos conversar. Tá. Então, Leia, tu vai... Então, não existe acordo. É isso? Não, só um pouquinho. Júlio, eu quero ser esclarecida do seguinte. Aqui fala o seguinte: compete aos núcleos sindicais em tempo hábil a devida satisfação. O que é devida, primeiro, o que é tempo hábil? Seria colocar um prazo. E segundo, o que é satisfação? Satisfação é cumprimento ou satisfação é dizer porque não está pagando? Eu acho que a redação não está boa. Isso gera mais confusão. Tá? Então, eu acho que talvez seja necessário a gente repensar a redação. Companheiros, é o seguinte, existe diferença na proposta aqui. Tem gente que continua, então eu vou abrir mais uma defesa, até a título de explicação, de 3 minutos agora, tá? E mais uma defesa da manutenção do estatuto como está, de 3 minutos, tá? E daí vai estar muita gente perguntando esclarecimento. Talvez essas duas defesas esclareçam, tá? Para não ficar aqui trancando, que está tranquilo, nós vamos avançar. Júlio, tudo de novo, 3 minutos para tentar explicar a proposta, porque da defesa dessa mudança. Essa é uma discussão que eu quero fazer. Essa não é uma discussão de quem é situação e quem é oposição. É uma discussão séria, tá? Vamos limpar a área aqui para não ficar. Eu estou aqui nesse aspecto com o intuito de querer fazer qualquer tipo de discussão nesse aspecto. É uma questão séria que envolve todos os núcleos sindicais e a Executiva Nacional, certo? Se a gente não deixar nada, significa o seguinte, só alguns exemplos. Nós já tivemos até hoje, em Santa Catarina, nós não conseguimos fazer convênio lá com a telefonia, porque o CNPJ do sindicato tal. Aí vamos ver atrás, tem várias coisas de conta de telefone de alguns núcleos sindicais que não foram pagos para Canadá pago. Eu ligo para a Executiva Nacional, falo com o Arlindo, e o Arlindo diz o seguinte: ó, vocês têm que ligar lá para o núcleo para ver quando é que eles vão. Então fica uma coisa assim, parece que não é o sindicato, certo? Então nós precisamos ter um mínimo de regularidade nesse aspecto, mantendo a autonomia do núcleo, mantendo que ele tem um prazo para regularizar, né? Tem um problema, né? A executiva tem que, você tem que resolver. Agora, se não resolver até aquele determinados prazos, né? A executiva pode fazer isso aí.
como também a questão dos contratos, né? A nível de contratos de... Não vou enrolar. Isso é só isso que eu estou colocando. Se precisar fazer uma nova redação, não, entendeu? Alguma coisa que signifique dar uma... Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o seguinte, ó. Já que o Júlio colocou aqui, acho que era para o pessoal aqui dar uma conversada, tentar... Claro. Tá, então vai para a votação? É isso? Tá, mas é para ser diferente, o Júlio já colocou aqui, então nós vamos... Vai ali então, 3 minutos, tenta esclarecer e acusar. Eu ia tentar fazer isso, vocês faziam isso. Não. Companheiros, hoje, mais do que ninguém aqui nesse plenário, eu tenho que defender isso, companheiro Júlio. Que o meu núcleo está zerado em relação da... E a minha conta está presa, a minha conta não, da CBGE está presa lá em função dessa dívida trabalhista aí. Você entendeu? Só que no meu entendimento, isso aqui não resolve o problema. Ele traz mais problema. Sabe por quê, companheiros? Porque aqui está autorizando os núcleos a fazerem isso, a fazerem o que quiserem, porque a Executiva Nacional vai pagar e vai parcelar. Você entendeu? Então, é assim que eu estou vendo isso aqui. Porque a partir do momento que eu não pago, a dívida vai ter que ser paga pela Executiva e eu vou pagar parceladamente. Então eu vou lá e compro o que eu quiser e venho e a Executiva vai pagar. Entendeu? O que nós temos que discutir, infelizmente não é nessa ADM, você entendeu? É a responsabilidade de cada coordenador do núcleo de não fazer esse tipo de coisa, porque não é por aí. Você entendeu? Você tem que fazer contas de acordo com a tua arrecadação. Eu não posso ter 3 funcionários lá no IBGE, lá no núcleo nosso núcleo lá, se eu não tenho condição de pagar o salário para mais de uma funcionária. E cumprir com todas as questões trabalhistas, porque nós defendemos isso, você entendeu? O sindicato defende que seja tudo correto para não acontecer o que já aconteceu várias vezes, e não foi só nesse núcleo aqui, foi em vários outros. Os companheiros do Rio de Janeiro sabem. Né? Todos nós sabemos que já aconteceu em outros núcleos que foram muito dinheiro que sai em função do não cumprimento dos deveres enquanto patrão, entre aspas, porque parece patrão mesmo, entendeu? Então é isso. Obrigado. Então assim, a Leia continua defendendo que deva ficar com o Estatuto, já tem as suas regras ali nesses casos. Júlio, mantém a proposta? Vamos votar. Então, com os devidos esclarecimentos, foram vários aqui. Em regime de votação. Não é a mesma. Vamos lá. Em regime de votação, proposta. É isso aí, eu nunca vi. Isso. Proposta 1 é fazer a inclusão da proposta desse texto defendido pelo companheiro Júlio no Estatuto. Proposta 2, não incluir no Estatuto esta proposta, mantendo como está. Em regime de votação, quem vota na proposta 1 de inclusão do texto defendido pelo companheiro Júlio? Levante o seu crachá. Obrigado. Quem vota na proposta 2 de não incluir o texto e manter o Estatuto como está, defendido por Luiz Almeida e Aleia? Abstenções? Por contraste, não se inclui o texto do Estatuto. Abstenção de voto com 3 declarações de voto. 1 minuto. Companheiro querido. Aqui, ó. Pega. Bom, é só assim, que é só dessa forma que a gente consegue chegar para esclarecer algumas coisas que já estão mastigadas há muito tempo.
Tem um dispositivo dentro do Estatuto que diz exatamente o seguinte: todo contrato de todos os núcleos tem que passar pelo jurídico da Executiva para que ele analise a viabilidade dele ou não. Inclusive contratos trabalhistas. O núcleo que tem uma arrecadação pequenininha, ele não pode contratar funcionário que se acumula dívida trabalhista. E lá na frente isso vai estourar. É preciso prevenir. Aí sim, aí a gente pode impor sanções. Depois que todos os contratos do núcleo foram analisados pelo jurídico da Executiva Nacional. Então não acontecer mais o que aconteceu dessa forma, que não é a primeira vez, já aconteceu com outros núcleos, inclusive aqui do Rio de Janeiro. É isso. Obrigado, Menino. Companheiro Luiz Fernando, 1 minuto. Não adianta puxar meu saco, não, porque dessa vez eu vou descer a rir para dentro. Olha só, é um absurdo que nós tenhamos que fazer esse tipo de discussão. Não há aqui nenhuma sanção a quem fez isso. Dever telefone, e a executiva tem que pagar, e ninguém sofre nenhuma sanção. Isso é absurdo. Isso é absurdo. O núcleo deve 50 mil reais de dívida trabalhista, que não começou agora. Evidente que não. Todo mundo sabe para julgar a causa trabalhista no mínimo 1 ano. As pessoas devem 50 mil reais. E porra, ninguém faz nada, cara. E a gente aí alerta correta. Nós vamos sancionar que as pessoas continuem fazendo isso. Isso é uma sanção para que as pessoas continuem fazendo isso. Isso é absurdo, cara. Não cabe na DN, obviamente, mas esse tipo de coisa nós temos já no próximo Congresso colocar sanção. Tem que ter comissão de ética para isso. Pô. Primeiro, não pagar direito trabalhista. Pô. Um sindicato que não paga direito trabalhista. O que nós somos? Filiado da CUT agora? Pô. Companheiro Soltero Piauí. Companheiros, boa tarde. É no sentido que o Luiz Fernando falou. Nós temos que amarrar no Estatuto da SBGE algum tipo de intervenção do núcleo que fizer esse tipo de situação, que deixar com que prejudique os demais e a Executiva Nacional. Então tem que ter sim alguma coisa que amarre no nosso Estatuto intervenção nesses núcleos que estejam fazendo esse tipo de prática, seja débitos trabalhistas, seja contra telefone, tem que ter sim por parte da Executiva Nacional intervenção nesses núcleos. Obrigado, Soltero. Vamos à frente. É o segundo 8 aí, né? Deveria ser 9 e não dá, mas tem mais um 8 aí. Propostas sobre alteração da contribuição sindical. Eu vou ler as 4 e só vou perguntar se tem alguém para apresentá-las. Depois, se todas as 4 forem confirmadas, a mesa vai chamando e vai debatê-las elas. Proposta A: valor de 1% do vencimento básico, GD e IBGE, GQs e RTs. Tem alguém que vai apresentá-la? B: valor de 1% sobre o vencimento básico. Então somente. Alguém vai apresentá-la? Nem defendê-la? Não. A proposta B é simplesmente o valor de 1% sobre o vencimento básico. Não tendo ninguém para defendê-la, nem apresentá-la, o plenário está excluindo ela. Valor de 0,5%, proposta C, sobre o vencimento básico. Tem alguém que vai apresentá-la? Ou alguém que vai defendê-la? Não existindo, a plenária automaticamente está excluído. Letra D: valor de no máximo R$500 anuais. Existe alguém que vai apresentá-la? Não. Letra D: valor de no máximo
R$ 500 anual. Tem alguém que vai apresentá-la? A companheira Josélia? Tá, ela queria retirar, mas que foi uma situação lá levantada lá, a Assembleia do Grupo há tempos atrás. Ela ia retirar, mas como ela não vai apresentar e não vai defendê-la, não existe. Só tem uma proposta, que é alteração no valor de 1% do vencimento básico, também na GD e IBGE, nas GQs e nas RTs. Quem vai apresentar a proposta é o companheiro Cassius. Não, dividiu, avisa com 3, com 2, com não troca. Tá. O companheiro Cassius, o companheiro Cleito do Grupo Paraná vão defender, vão apresentar a proposta. Com 2 minutos eu aviso, faltando 1 eu aviso também. Faltando 2. Tudo bem. Companheiro Cassius, Núcleo Paraná. Boa tarde a todos. Antes de começar a proposta, eu distribuí para vocês uma síntese, né, das nossas propostas. Eu gostaria que vocês pegassem para poder acompanhar, que a minha argumentação vai ser em cima disso daí. É uma folhinha cujo título é sobre as propostas de alteração na alíquota ou forma de incidência da contribuição sindical. Essa proposta veio do nosso Núcleo Paraná, foi aprovada para ser levada ao Congresso. Como o Congresso deliberou que esse assunto deveria ser encaminhado para a ADM, a gente fez uma nova assembleia e por unanimidade a gente aprovou novamente o encaminhamento disso aqui para a ADM. Por que a gente está propondo essa alteração da base de incidência da contribuição? Porque, por 2 motivos principais. A gente vem desde a mudança do plano de carreira, quando a gente, em 2006, a gente não teve, quer dizer, os reajustes salariais que teve no vencimento básico na GD e IBGE foram corroídos pelo IPCA nesse período, né? O IPCA nesse período teve 45% e a gente não, poucos reajustes salariais que tiveram nesse período, o IPCA já comeu. Isso coloca em risco o poder de mobilização. Tem núcleos que têm mais poder de mobilização, que têm mais dinheiro, e tem outros núcleos que não. E a Executiva Nacional também vem passando por um aperto financeiro. Antes de 2012, antes da última greve, havia uma vinculação da GQ com a GD e IBGE. Em 2012, essa vinculação foi quebrada, parte da GD e IBGE foi incorporada ao vencimento básico, e isso significou uma diminuição da GD e IBGE. O reajuste de 5%, com a inflação e com essa desvinculação da GQ e da GD e IBGE, a gente já perdeu aquele pequeno ganho de 5% que a gente teve com a tabela de 2012. E a gente sabe que, para o nível intermediário, as novas GQs representaram um ganho substancial. Isso. Então, e como a pauta do nível superior está... uma das questões do nível superior está sendo a valorização das RTs, a gente acredita e defende que a base de incidência da contribuição sindical incorpore também aqueles ganhos que a luta sindical, a luta da categoria viabilizou até a greve do ano passado e vai viabilizar com relação às próximas caminhadas. Só para a gente ter uma ideia, na primeira tabela que eu coloco lá, para quem não tem GQ, foi 15%, em relação de 2012 a 2015, a variação da remuneração total média de cada classe do nível intermediário foi em 15%, para quem tem GQ1, 14%, 20%, GQ2 na casa dos 5%, obrigado, e GQ3 na casa dos 50%, chegando a quase 60% para quem está na classe A. Tá? Para o nível superior, como não teve um reajuste das RTs, ficou no geral lá de 15% de 2012 a 2013. Em termos, para o nível intermediário, então, chegou a 60% o valor do reajuste geral. Em termos de dinheiro, em reais, para quem teve GQ1, vai receber
um aumento médio de R$ 308, para quem recebeu o GQ2 R$ 782 e para quem recebeu o GQ3 R$ 1.688 por mês na conta. No ano, quem tem GQ1 vai receber R$ 4.000, GQ2 R$ 10.000 e GQ3 R$ 21.892. Se a gente... virando a página, eu coloco as distorções que existem. 1 minuto. Tá. Para o nível intermediário, classe A padrão 1, a diferença vai ser de uma diferença de remuneração de R$ 1.300 para R$ 1.400, a contribuição é a mesma. Para a classe B, uma diferença de salário de R$ 1.924, a contribuição é a mesma. Para quem tem do nível superior sem RT e com doutorado, uma diferença de R$ 1.800, a contribuição é a mesma. Classe D padrão 3, diferença de quase R$ 3.000 de salário, a contribuição é a mesma. E a incidência disso, desse 1% na GQ e na RT, significaria, para o nível intermediário, mensalmente, um aumento de R$ 13 para a classe A padrão 1 e para a classe B padrão 6, R$ 19. E para o nível superior, com doutorado, um reajuste de R$ 18 e na classe D, padrão 3 de R$ 31. Então eu acredito que isso é uma questão de justiça, afinal de contas a gente está pedindo aqui um fôlego maior do poder de mobilização do instrumento de luta que conseguiu esse ajuste, e é só ver as deliberações do último congresso dessa DN para ver que a gente precisa viabilizar financeiramente o sindicato. Na área, alguém defende de manter como está no estatuto? A Geralda é a não alteração. Então, nós combinamos no início, se for necessário, depois a gente vai discutir. É uma defesa de 5 minutos, tá? Pode ser dividida em quantos minutos? Só que não deu tempo, vocês viram aqui, né? Então vai ter a Geralda vai fazer a defesa com quem? Tá, a Geralda e o nome do companheiro lá do Pará dividirão o seu tempo para defender o estatuto ficar como está. E existe defesa da apresentação da proposta. Sim, tá aqui, desculpa. Não, apresentação. Aquilo que a gente falou no início. Tá? Isso. Vai apresentar uma proposta que já existe. É isso? A Geralda vai fazer defesa contrária à apresentação da proposta. Então ela está certa. Quem tem que defender, o companheiro Clayton. Vai dividir. Companheiro Clayton, companheira Ana, vai fazer a defesa em 5 minutos e dividirá o tempo na defesa de da alteração da incidência do 1% do percentual sobre as nossas vencimento base GD, GQ e RTs, certo? 5 minutos. Não, ela é depois, que ela está defendendo a manutenção. Primeiro, quem está apresentando a alteração. Vamos, companheiros e companheiras, no início dos trabalhos da tarde, a Geralda entendeu, a veio aqui entendeu, nós combinamos que as propostas de alteração teriam 5 minutos de apresentação da proposta, certo? Foi uma apresentação, tá? Agora vamos abrir para quem defende a apresentação de alteração da incidência do 1% e para quem defende manter o estatuto como está, certo? Isso foi combinado já no início. Então, 5 minutos para o companheiro Clayton e a companheira Ana para defender a apresentação da proposta feita pelo companheiro Cássio. Tá? Então o companheiro Clayton vai defender a apresentação da proposta feita pelo companheiro Cássio do Paraná. 2 minutos e meio o aviso, que ele vai dividir o tempo com a companheira Ana. Eu acredito que a proposta, por si só, da forma como foi apresentada, já dá os motivos dela. Mas eu vou só dizer rapidamente aqui 3 motivos pelos quais a gente
deve pensar bem para votar favoravelmente essa proposta. O primeiro é que a gente está tendo uma redução do nosso poder de mobilização. A gente percebe cada vez, como eu falei de manhã, cada vez que tem a Marcha Brasília em movimento, se tem cada vez menos gente, porque os grupos pequenos não têm condição de mandar. E não é isso é a coisa mais importante do mundo, embora seja importante, mas numa greve, a gente precisa parar o quê? A agência de coleta. Sem ter como se mobilizar, ir até a agência e conversar corpo a corpo com a pessoa, isso não se faz. E os núcleos pequenos e médios estão perdendo essa capacidade. E foi isso que trouxe a nossa vitória em 2012. O outro motivo, hoje a gente tem uma grande injustiça. Nesse texto eu distribuí aqui, que a maior parte tem recebido, deixei ali atrás um montinho dele. Hoje, como está esse texto, o servidor que ganha R$5.000 hoje paga a mesma coisa para o sindicato do que aquele que ganha 7. Sendo que não tem padrões de vida diferentes, isso aqui a gente sempre teve um princípio de solidariedade, quem ganha mais contribui mais. E hoje isso está distorcido. O último é que, por que quando teve aumento de 5%, as contribuições, a arrecadação do sindicato não aumentou? Porque antes ninguém sabia, mas antes se pagava o 1% do sindicato sobre a maior parte da GT. Porque quem pegar a segunda folhinha que eu entreguei aí, está o anexo 15 da 11355, onde mostra lá valor do ponto da GT com GT, valor do ponto da GT de IBGE sem a GT. 300 e poucos reais que estava dentro da GT. O sindicato foi lá, brigou para que isso acabasse, para que ficasse uma rubrica única, porque essa era só uma forma de tirar direito do aposentado, porque o aposentado ao perder uma parte da GT e IBGE, perdia uma boa parte também da GT. Mas o sindicato pediu, se resolveu isso, e curiosamente o sindicato foi prejudicado, porque os aposentados deixaram de ter essa perda, mas se deixou também de arrecadar sobre isso, e hoje algumas pessoas acham um pouco espantoso a proposta, mas é isso, recuperar o nosso poder de mobilização, sob pena de no futuro, esses R$20, esses 15, R$20, nos impedir de ganhar R$1.500, R$2.000, para não termos poder de mobilização. É isso. Eu queria ressaltar essa questão da injustiça que vem se agravando nos últimos anos com relação à contribuição sindical. Eu não acredito que alguém aqui no plenário considera justo que diferenças salariais que vão de R$1.300 a R$2.900 contribuam com a mesma quantia para o sindicato. Não considero justo que salários de R$7.000 contribuam com a mesma coisa para o sindicato que salários de R$10.000. Essa é uma injustiça que em algum momento a gente vai ter que superar. Não só isso. Isso não tem fim, né? Digamos que no próximo período, a gente, por fruto da nossa luta, consiga uma boa recomposição nas RPs, que é extremamente justa. Nada disso vai se traduzir em ampliação de contribuição sindical. E se nos próximos períodos, tudo que a gente conseguir for nessas parcelas da remuneração, nada disso vai se traduzir em aumento da possibilidade de pressão sindical sob o ponto de vista financeiro. Ou seja, está se construindo um problema grave também sob o ponto de vista político, que ampliações da remuneração dos trabalhadores, que são fruto da pressão e da luta coletiva por meio da sua representação sindical, não estão se traduzindo em fortalecimento financeiro do sindicato. E isso, para mim, não tem limite. Hoje a gente supera essa questão, ou nós vamos agravar esse problema nos próximos anos. Queria que todos levassem isso em consideração com carinho, sem falar na questão de qual é a repercussão verdadeira no bolso dos trabalhadores em relação a essa proposta que está sendo apresentada. Para todos os trabalhadores que não têm gratificação de qualificação ou contribuição de titulação, a contribuição sindical vai ser exatamente a mesma, não vai haver mudança. Vai haver mudança para aqueles que tiveram conquista nos últimos anos nessas parcelas da remuneração que não estão sendo incorporadas como base de incidência para a contribuição sindical. Numa distância que varia de R$13 a R$32, essa vai ser a pressão sobre o bolso do trabalhador, mas que na verdade se traduziria em injustiça sindical, impossibilidade de aumento do poder de pressão do sindicato sobre a direção, sobre o governo e de capacidade de mobilização permanente da categoria. Leve isso em consideração. Fantástico. Obrigado, companheira Ana. 4 minutos e 50. Companheira Geralda e o companheiro do Pará.
Sullivan, aquele cantor lá, mas é para ter um cara. Bom, Só um pouquinho, Geralda, eu só quero combinar com quantos minutos eu te aviso para. Do que? Tudo bem, 1 minuto e meio eu vou te avisar, certo? Nós discutimos isso em São Paulo e nós nem somos contrários a prioristicamente ao aumento e nem estamos insensíveis aos desequilíbrios que existem mesmo. Mas no nosso entendimento, antes de apresentar a conta, é preciso apresentar critérios claros de transparência, de onde é que se pode economizar, e como é que se gasta o dinheiro, e não me falem do balanço, porque ele é generalista. Eu tenho, por exemplo, sérios questionamentos a determinadas despesas, venho colocando isso há muito tempo. Embora solitária, eu nunca renuncio a vir aqui colocar, por exemplo, que eu sou contra o pagamento de diária quando a atividade é num hotel com todas as despesas pagas. E eu acho que se a gente vai falar em aumento da carga que vamos cobrar do conjunto da categoria, nós temos que ter isso transparente, olhar na cara de cada colega na Assembleia e defender isso. Agora, na minha opinião, isso é indefensável. Então, a gente falar em aumentar a carga no momento que a gente deveria estar falando em trazer mais filiados, e aumentar a carga sem uma apresentação de uma proposta de redução de custos, de transparência absoluta. Porque se a gente vem aqui, para mim, pelo menos, que me alisto entre aqueles que querem mudar o mundo, para mim isso aqui é militância. Se alguém vem aqui, eu acho que não vem por causa da diária, é porque tem alguma coisa errada, gente. E se alguém acha que faz muito sacrifício, como vários colegas falaram, e que porque faz sacrifício pela categoria, precisa ter conforto, há um equívoco enorme aqui, estamos esquecendo o passado, em que muitos dos que estão aqui dormiam em colchonetes em qualquer lugar, então era na militância, e não para conta diária. É isso mesmo, eu não sou contra as diárias não, se ela tem um sentido prático real, a gente acha que se a pessoa está numa cidade e está só no hotel, ela tem que comer, não é isso não. Pessoal, companheiros e companheiras. Geralda, eu parei aqui. 2 minutos e 7. Vamos respeitar a companheira Geralda na sua falação, como todos os outros nós temos que respeitar. A mesa pediu, não que se repita ações como foram feitas no Congresso, que quase viraram a mesa por cima dessa mesa que está aqui. Que a Cleide me deu o golpe hoje e não quis vir para cá comigo, quis vir só amanhã. Devido a essas situações. Então eu peço, acho que tem hora que a gente tem que ser gentil, mas tem hora que a gente tem que ser direto. Nós temos que respeitar todos, sendo a favor ou contra a opinião da companheira. Então eu só peço isso e tenho a certeza que esse plenário vai aceitar. Companheira Geralda, tu tem mais 30 segundos para concluir a tua parte. Nós não defendemos sacerdócio, por favor, só queremos que quando a gente pegue algum dinheiro da categoria, a gente tenha uma razão razoável para apresentar. E a razoabilidade, ela às vezes acontece se perdendo pelo caminho, mas a gente pode resgatar, isso não tem problema nenhum. Aumento da mensalidade do ACBGE é uma questão de sobrevivência material do sindicato e é lógico que é importante. Mas, gente, por favor, tem que vir num conjunto de medidas e de propostas que racionalize gastos, que apresente com muita clareza como eles são feitos, não em termos de rubricas gerais. Obrigada. Bem, eu preciso me posicionar em consonância com a minha base. A minha base no Estado do Pará defendeu pela manutenção daquilo que já está no Estatuto. Eu não posso vir aqui e votar contrário àquilo que foi definido da minha base. E quando eu saí de Belém, eu saí com alguns companheiros de nível superior acenando para uma possível adesão ao sindicato, mediante aquilo que eu trouxer de respostas para eles, levar de respostas para eles lá em Belém. E o que eu posso dizer a eles quando eu chegar em Belém? Não, a única coisa que a gente conseguiu em Batido Alferes é que vocês vão passar a contribuir um pouco mais para o sindicato. Este foi o ganho que eu estou trazendo para vocês, uma despesa. E é somente por isso que eu venho aqui defender a manutenção do que já está posto no Estatuto
em consonância com aquilo que a base lá do Pará definiu. Obrigado. Obrigado, companheiro. A mesa pergunta plenária está devidamente esclarecida, tanto com a apresentação como as duas defesas feitas aqui. Sim. Em regime de votação, quem vota a favor da alteração proposta 1, defendida pelo companheiro Cássio, levante o seu crachá. Mesa também vota. Vamos contar, hein? Seria interessante contar, porque eu acho muito importante. Baixem o crachá. Quem vota, companheiros delegados, quem vota na proposta 2, manutenção de como já está no estatuto, defendido pela companheira Geralda de São Paulo. Abstenções. Calma. Vamos anotar. Abstenções. Com o pessoal da declaração vem até aqui, coloca aqui a declaração de voto da companheira Beth. Só um pouquinho, tá errado. Resultado. Se colocar aqui, senão, assim, a mesa verificou com clareza que a proposta 1, defendida pelo companheiro Cássio, foi a vitoriosa. Certo? Então, tragam o seu crachá, as abstenções de voto. É 1 minuto. Companheiros, vamos lá então. Companheiro Coelho, Minas Gerais. 1 minuto. Continuamos como estamos, pessoal, tá? Tá muito bom, tá? Para o pessoal ouvir. Vamos levando. Companheiros. Só um pouquinho. Companheiros. É 1 minuto. 1 minuto. Declaração de voto para percorrer. Companheiros, eu tenho perfeito entendimento, ainda mais estando no Conselho Fiscal, da necessidade desse aporte de recursos. Mas eu represento aqui, e foi falado muitas vezes, a base. Eu venho aqui representando a base de Minas Gerais. E a Assembleia lá, a proposta foi contrária. Então eu não tenho como votar a favor aqui. Por isso eu estou me abstendo e declarando meu voto. Obrigado, companheiro Coelho. Companheira Etmel Canabarro. Seguinte, a coordenação de Canabarro votou a favor, mas a base não teve acordo. E a gente sabe da luta desse sindicato. Isso que a gente está querendo fazer para melhorar um pouco a condição do nosso sindicato. Gente, a gente tem luta pra caramba. Ano passado a gente gastou muito dinheiro nessa greve. Nosso sindicato não é feito de migalha, não. A gente luta, briga pra caramba pra conseguir alguma coisa. Como é que a gente pode tocar um movimento a nível nacional com esse valor que não é registrado há anos? Para pensar, minha gente. Discute nas bases o que é importante para eles. Ter desconto da catraca, que a gente sempre tem, que eles conseguem pagar. Ou então você ter um reajuste dentro da sua contribuição sindical, do sindicato que luta o tempo todo por você. Obrigado. Patrícia Maranhão. 1 minuto. Por um problema de comunicação, mudança na orientação, na coordenação dessa discussão, ou eleição, eu não sei qual deles, ou os 3, essa questão não foi discutida na base. Por isso, eu estou abstendo. Obrigado, companheira. Uchoa, Rondônia. Boa tarde. Eu me absti porque colocamos a proposta na base,
a base não se manifestou em nenhuma posição. Então, eu me abstive por quê? Eu não posso votar a favor nem contra a base. Então, eu me abstive dessa votação pela base, né? Obrigado. Companheiro Julinho, Santa Catarina. 1 minuto, Julião. Bem, gente, nós aqui no núcleo de Santa Catarina, nós cometemos um... Companheiro... O núcleo de Santa Catarina, por erro nosso, por estarmos a maioria trabalhando na agência de coleta e campinagem, nós convocamos a nossa assembleia por telefone, chegamos na hora, cometemos um erro e não votamos essa discussão. Não fizemos a discussão e não tiramos a votação, certo? Então, portanto, nós não temos como votar pela base. Embora eu particularmente seja favorável ao aumento da arrecadação do sindicato, não pelo discurso financeiro que foi apresentado aqui. Tá? Mas sim porque a necessidade da defesa do nosso sindicato compete à categoria e o ganho que foi feito, né, através da greve é suficientemente o argumento necessário para que os trabalhadores entendam a necessidade de financiar o seu sindicato. Infelizmente, nesse momento eu não estou aqui votando, mas com certeza estarei lá na Assembleia do Núcleo defendendo a posição aqui aprovada. Obrigado, Julio. Alteclínio Martins, Chile. Companheiros, a posição da Chile foi pela manutenção da contribuição, o que, na minha opinião, é uma posição equivocada por desconhecer que, ao longo do tempo, foram embutidos custos que necessariamente a contribuição atual não consegue suprir. E é opinião minha, embora esteja impedido de ter votado na proposta pelo aumento da contribuição, mas eu sei de tudo que tem, da necessidade do aporte financeiro e o aumento da contribuição traria. Obrigado. Aqui, Graciela do PEC, Rio de Janeiro. 1 minuto. Alô? Bom, pessoal, eu sou totalmente a favor daquilo que na verdade não é um reajuste, ficou muito claro pela proposta do Cássio, não é um reajuste, é um ajuste. Tá? É um ajuste porque anteriormente já tinha essa incidência e aí deixou de ter, então você não retorna isso. Tá muito claro. Agora, apenas me abstive porque na GPEC fizemos a discussão, mas eu e a coordenação, apesar de apoiarmos, não teve o quórum suficiente para fazer a aprovação. Agora, concluindo, eu queria lamentar, vieses aí moralistas, tá, que impliquem sobre essa questão. Acho que o sindicato já tem todos os instrumentos de democratização, de transparência, né, a partir daquilo que o contador forneceu para todos os grupos, que é a questão da prestação de contas correta. Enfim, então isso é um outro viés de debate, não sobre o problema da questão da incidência do resgate, né, da incidência Tá bom, Daniela, conclui. Companheiro Júlio, Chile, seu crachá. 1 minuto. Bom, eu fico muito à vontade, né? Até porque há anos idos eu fui coordenador do Núcleo Mangueira e também da Avenida Chile. No tempo em que a arrecadação da Avenida Chile, com todo aquele tamanho, era R$ 4.900. E aceitamos depois do 0,5% para 1%. E é uma base consciente e sabe das coisas. Porém, como estamos num processo de agora mudança de coordenação e não houve uma condição de discutirmos isso de uma forma mais abrangente, então viemos com a posição que foi votada na Assembleia. Agora, eu considero o seguinte: os demais sindicatos que têm categoria que ganha muito mais do que nós e tem 1% ou mais, e em cima de 10 mil, de 7 mil, não vai ser 40, 50 ou até 100 reais que vai fazer falta. Portanto, eu pessoalmente
devendo o aumento. Sabe por quê? Porque nós na Avenida Chile ganhamos R$50 de diária e que achamos insuficiente, enquanto outros querem R$200, R$300, mas não quer o aumento da arrecadação. Quer vir de avião e quer ficar em hotel bonito. Então tem que ser coerente com a sua posição. Obrigado, Bruno. Companheiro Vira, Vigião Bahia, 1 minuto. O último voto com a abstenção. 1 minuto, Pedro. Meu motivo também para estar aqui. Meu motivo também para estar aqui é que eu não levei também essa questão da base. Não foi discutida aqui, então eu não ia votar, apesar que a coordenação lá é a favor até de um aumento da mensalidade. Mas, como não foi discutido na base, eu me abstenho. Então tá, companheiros? Não. Aqui, ó. O item 11. Conselho Fiscal deve ser formado pela chapa derrotada nas eleições. Quem defende... Quem defende... Não. Alguém? Alguém defende essa proposta? Não. A plenária rejeita. 12. Pessoal, presta atenção. Companheiros e companheiras, que o mandato dos membros da Executiva Nacional seja limitado a 4 anos consecutivos. Que o mandato dos membros. Alguém... Não, pessoal, não é aumento de... Não é. Tá, não é. Aí, companheiros, entendam. Não é o mandato da executiva. Nós estamos passando o mandato da executiva de 3 para 4 anos, tá? Certo? De 2 para 3 ou para 4. É que, por exemplo, eu, Nelson Tomé Filho, fui eleito agora por 2 anos, poderia ficar só mais 2 anos. Depois eu tenho que sair exclusivamente, que é só mudar a peça. Né? Então, quem defende, apresenta essa proposta aqui no plenário? Quem defende essa proposta? Vai apresentar a proposta. Paulo Afonso, 5 minutos. Deve ser pequeno. Não. Bom, estão colocando que é só para executivo, achando que tem que ser geral. Acho que é alternância, nós estamos no movimento sindical, nós somos do movimento sindical. Companheiros, companheiras, o que houve? Será que está tão tranquilo? Nós sempre defendemos que tem que ter alternância no movimento, mas se não começa só para executivo, eu não posso falar nada, para mim tem que ser geral. Obrigado, Paulo Afonso, pelo entendimento. Então, essa proposta também foi rejeitada para a plenária. Então, companheiros, com quase a precisão que a mesa apontou no início, são 18 horas e 13 minutos, a gente está terminando o ponto das mudanças estatutárias. Agradeço até esse presente momento e espero que continue desta forma.